tema escolhido, a dívida pública, o orçamento federal, dívida pública, sucateamento da educação, greve dos tais e a necessidade de auditoria da dívida. Qual é a relação entre esses temas? E eu fico mais feliz ainda também com o convidado aqui, por ele ter aceitado, o professor Nildo Ouriques, Departamento de Economia e Relações Internacionais e presidente do IELA. Por favor, com a palavra, professor. Obrigado. Bueno, bom dia, prazer voltar aqui a esse sindicato no momento de greve. Reencontro aqui velhos camaradas assim, antigos como o Rodrigo, que fica conversando ali enquanto a gente está começando. E jovencitos como o Luiz, que estava aqui na mesa. Esse tema é um tema geralmente apresentado como se fosse assim uma coisa dos especialistas, né? O tema da dívida pública, onde você vê um cretino como o Haddad falando, ou o Paulo Guedes, parece que é algo, como diz uma amiga minha, incognoscível. Não dá para entender, parece que até quem fez doutorado em economia não consegue entender. E o que eu vou fazer aqui, e eu vou pedir aí para os camaradas sentarem aqui para acabar com, diminuir o bazar ali um pouquinho agora. Pedir para todo mundo sentar, tem lugar aqui. Eu vou dar uma linha geral de entender por que essa negociação dos trabalhadores do setor público, o governo endurece tanto. Vocês têm que entender por que o governo joga tão duro, quando a gente sabe que os salários, sobretudo os técnicos, é muito baixo e que de fato há recursos, mas há os donos do recurso. Precisa entender isso e entender com clareza. E isso é uma questão política fundamental, porque a sorte da greve de vocês depende essencialmente da compreensão desse fenômeno. Então, mais do que os dados que vocês podem acessar na Auditoria Cidadã da Dívida, lá na Auditoria Cidadã da Dívida, coordenada por essa figura extraordinária que é a Maria Lúcia Fattorelli, lá vocês podem pegar todos os dados. Eu não vou dar esses dados aqui, mas eu quero sugerir 3 ou 4 pontos com os quais vocês entendem politicamente por que essa greve será tratada a ferro e fogo. E toda a greve será tratada a ferro e fogo. O primeiro ponto diz respeito a uma transformação no desenvolvimento capitalista do Brasil. Aqui eu vejo muita gente nova. Então, na década de 80 do século passado, 1980, 90, até 2000 mais ou menos, o Brasil tinha uma base industrial grande. Vejam como são as coisas. Cuja expressão maior na luta dos trabalhadores foi o Lula, lá atrás, na ditadura. Naquela época o Brasil produzia, a indústria multinacional no Brasil produzia 4 milhões de carros. Hoje produz 2 milhões. E a transformação tecnológica foi tão grande que de 750 mil bancários tem 280 a 300 mil agora. Isso é próprio do capitalismo. Mas isso não é uma desgraça contra os trabalhadores, isso pode ser inclusive a saída para os trabalhadores. O desenvolvimento científico e tecnológico não é mal em si mesmo. Ao contrário, a produtividade é tão grande que em lugar de trabalhar 8 horas, o trabalhador poderia trabalhar 3 e produzir tudo que está aí. Mas aí precisa eliminar a propriedade privada. Por isso que o tema da revolução social é fundamental para os trabalhadores. Vocês não vão pensar que vocês vão resolver a vida de vocês com essa greve ou com mais 50 greves. Nós precisamos mudar o sistema. Isso é uma luta gigantesca. E é uma luta pelo socialismo e pela revolução. Vamos deixar claro. Enquanto essas condições não aparecem, porque elas se apresentam a despeito de eu querer ou não, nós temos que fazer uma luta aqui. Essa transformação daquele capitalismo industrial para esse capitalismo assumiu um caráter rentístico. Quer dizer, quem comanda o país hoje? Quem comanda o país, em primeiro lugar, é o latifúndio, aquilo
que a Rede Globo chama do agro é tech, o agro é pop e o agro é tudo. Aquilo que apareceu numa novela, há pouco tempo terminada, Terra e Paixão, que só os idiotas viram. Eu sei que eu estou falando só os idiotas, porque vocês não viram, vocês não assistem novela. Aquela novelinha ali, cheia de beijinhos e abraços, etc., fazia uma apologia do latifúndio. O latifúndio era belo, era high-tech, máquinas, drones, tudo, percebe? E tinha um fazendeiro mau e o filho do fazendeiro bonzinho. Conseguia até amar a sua mulher. Então, o latifúndio é um setor que cria uma imensa riqueza. E tem lá no campo, trabalhando, só 14 milhões de trabalhadores. 14. E vai em queda. Cada vez menos trabalhadores no campo. Por isso que vocês veem lá no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, no norte do Paraná, as fazendas é máquina, drones, computadores, muito pouca gente. O engenheiro agrônomo, etc. A família do fazendeiro quase dá conta. Tem 14 milhões de trabalhadores e está em queda. O segundo setor que cresceu de maneira gigantesca, e é o mais importante de todos, são os banqueiros. Os bancos. Na prática são 5 bancos no Brasil. E esses banqueiros também têm o seu quinhão. Vou mostrar em cada um deles qual é. De outro lado tem um setor comercial. Quem é esse setor comercial? Por exemplo, o velho da van e tem a Luísa Trajano. Quer dizer, tem o velho da van asqueroso e tem a Luísa Trajano boazinha. Os dois estão com os bolsos cheios de grana, acumulando riqueza à custa de importar produtos da China, dos Estados Unidos e vender aqui, com um crediário caríssimo. Caríssimo. Quem esquecer de pagar uma prestação de geladeira ou fogão, numa dessa aí vai ter que vender a casa. Está colocado aí. E tem uma indústria no Brasil que está em queda. Produção de cadeira, de microfone, de óculos, de carro, de celular, tudo está em queda, tudo vem de fora. Essa transformação daquele capitalismo de base industrial para isso que eu estou chamando rentício, é o que nós estamos vivendo na plenitude. Cada setor desse tem algo para ganhar. Por exemplo, a burguesia industrial, esses industriais todos que estão aí, hoje o ministro Haddad e o Lulinha, paz e amor, retirou o caráter de urgência de uma proposta de emenda constitucional que ia para o Congresso, que desonerava a folha. O que foi isso? A desoneração da folha foi uma medida que foi tomada pela Dilma, por vários, que é: tira encargos para que os capitalistas façam investimento garantindo emprego. Eles pegaram esses encargos, colocaram o dinheiro fora e não criaram nenhum emprego. Bom, isso significa que esse ano o governo vai perder 24 bi, o ano que vem 26 bi, em 2027 27 bi. Desculpe, 17 bi. 14, 16, 17 bi. Só hoje o governo está renunciando 14 bilhões. E o ano que vem 16 e no outro ano 17 bi. Só hoje, uma medidinha. Você acorda de manhã, vai lá ver o noticiário, já escancara com isso. Significa que o governo deixa de arrecadar 14, 16, 17 bi, e aí o orçamento vai ficando cada vez menor. Mas não só fica cada vez menor, o orçamento é capturado pelos donos do poder. Percebe? Então, esse é o primeiro aspecto. Esses burgueses industriais que produzem cadeira, microfone, carro, óculos, etc., eles ganham, entre outras coisas, vendendo seus produtos, produzindo, mas não pagando uma quantidade gigantesca de impostos todos os anos. Gigantesca. E vou repetir, 14 bi, 16 bilhões de reais, 17 bilhões. Muito bem, esse setor industrial ganha isso. O latifúndio, os fazendeiros, esse que parece ser o orgulho do Brasil, esses caras, que é cada vez um número menor de proprietários, com uma quantidade maior de terras de maneira gigantesca, fazendas que alguém pode andar assim 80, 90, 100 quilômetros no Mato Grosso, com fazenda dos dois lados do mesmo proprietário. Esses caras ganham todos os anos o chamado plano
safra. Esse plano safra, que o Lula garantiu agora, o maior plano safra da história do capitalismo do Brasil, é de quase 462 bilhões. E a taxa de juros que esses fazendeiros pagam é entre 7,25%, 7% e 11,25%. Uma taxa de juros bem pequenininha. No cartão de crédito, quem está aí no cartão de crédito pendurado, paga 400%. 400%. Percebe como não dá para brincar com política, com governo, com greve, com sindicato? Tem que jogar duríssimo. Porque esse é o tamanho da desigualdade. Vocês, se atrasarem o cartão de crédito, pagam 400 de juros. Os fazendeiros ganham 462 bilhões. Esse ano, com taxa de juros de 7 e 11,25. Aí vai uma grande parte dos impostos que são arrecadados de todos nós, especialmente de nós, que já temos 27,5 descontado na fonte ali, sem choro nem vela. Isso vai para o orçamento que é capturado pelos fazendeiros, pelos comerciantes, pelos industriais. E tem uma outra coisa que é extraordinária, que ninguém fala, não aparece no jornalismo. Os partidos políticos que estão aí, na sua absoluta maioria, não falam. Os sindicatos não tratam, que é uma coisa chamada dívida pública. Essa dívida pública é superior agora a 5 trilhões de reais. Tem que entender isso. Ninguém pode votar em alguém porque vai lá fazer paizinho e amor, porque é querido, quer acolhimento e essas quinquilharias que estão por aí. Tem que olhar o que é essencial na política. Por isso que na última eleição, ninguém falou em dívida pública. Esse tema foi ausente. Não existe. Só que essa dívida é superior a 5 trilhões. Deve estar agora, jamais, muito mais. Eu não chequei o dado ontem, mas é muito superior a 5 trilhões. Qual é a história breve dessa dívida? Essa dívida começou com o Plano Real lá em 94, com Fernando Henrique Cardoso. Estamos com saudade do FHC? Começou lá. Quando o FHC entrou, essa dívida era de 64 bilhões. Vou repetir, lá, 94, 64 bi. Quando o FHC deixou o governo, 8 anos depois, essa dívida estava em 700 bi. Quer dizer, o FHC multiplicou por 10. O Lula entrou. E aí todo mundo esperava, bom, agora vem uma auditoria da dívida, alguma coisa. O que o Lula fez? Multiplicou por 2, de 640 para 1 trilhão e 500 bilhões. E aí então veio a dona Dilma, primeira mulher na presidência, uma esperança tremenda. E foi valente na ditadura, e foi covarde na presidência da República. Foi valente porque segurou a tortura, não é uma coisa mole, não é brincadeira, mas foi de uma covardia total na presidência da República, porque transformou uma dívida que era de 1 trilhão e 500 bilhões em 4 trilhões. E vetou a auditoria da dívida, que foi aprovada no parlamento, naquele covil de ladrões que é o Congresso Nacional, foi aprovada a auditoria. Então esse negócio de que maioria no Congresso, isso é conversa mole de petista de quinta categoria. Vamos deixar claras as coisas. Tem que acompanhar a política. Aí o que acontece? O parlamento, aquele covil de ladrões, hein, foi lá e aprovou uma auditoria. E o que aconteceu? A Dilma vetou a auditoria. Não pode. Por quê? Porque a dívida estava em 5 trilhões. E aí o que acontece? O que tem a ver com a greve de vocês? É que a absoluta maioria dos recursos, dos impostos, das vendas das estatais, de tudo que o governo arrecada, é colocado a serviço do pagamento da dívida. Mensal, bimensal, anual. Todo esse esforço de arrecadação do Estado brasileiro vai, uma grande parte para financiar o Plano Safra, uma parte de subsídios e renúncia fiscal para os industriais, e a parte do leão para os banqueiros, de tal maneira que esse superávit gigantesco de todo ano é para garantir a renda da burguesia brasileira. Nesse contexto,
é que nós podemos explicar, mas não justificar, o fato de que tem uma religião entre nós, mais uma. Quero dizer, claro, eu sou ateu, mas eu respeito quem tem opção religiosa. Mas quando na luta política aparece a religião, eu declaro como impostores. Porque a religião é o seguinte: a nova religião que está aí, professada por todos, tem que ter superávit fiscal. E o Haddad diz: déficit zero. Déficit zero significa o seguinte: uma guerra contra os trabalhadores, uma guerra contra vocês. Então, quando vocês escutam ali déficit zero, saibam que eles estão falando diretamente para ti, dizendo, sabe o quê? O aumento que vocês querem, as condições de trabalho das universidades completamente degradadas, desde 2010, quando a Dilma cortou 10 bi do orçamento, e de lá para cá vem em baixa, e na nova LOA é um escândalo o financiamento das universidades, um escândalo, para dizer o mínimo. As condições de salário e trabalho de todos nós estão degradando, e especialmente, eu digo claro, dos técnicos administrativos, porque há uma diferença gigantesca entre o salário de nós professores para os técnicos, gigante, expressiva. Essas condições de salários rebaixadas ainda conspira contra nós as condições de trabalho, que em alguns locais é mais degradante do que outros. Por exemplo, a situação dos hospitais universitários. Por exemplo, as coisas como o restaurante universitário. Num departamento com 4, 5 trabalhadores, aí se faz uma gambiarra, faz alguma coisa, vai resolvendo aos poucos. Mas essas grandes estruturas, elas degradam a olhos vistos. Então, isso mostra que o orçamento da União está capturado por essas forças. Não é um problema da corrupção que existe, não é um problema do desvio de recursos que existe. O grosso está legalizado, e está legalizado como se a sorte do país e de todos os trabalhadores dependesse do seu êxito. Vou dar um exemplo de como isso se transformou numa religião. O governo disse: eu quero déficit zero. Déficit zero é nenhum aumento para vocês. E a Esther Dweck vai lá, ex-progressista, professorzinha universitária como eu e como nossos colegas, e vai lá e joga duro contra vocês. E ela vem da UFRJ, cuja universidade está destruída há muito tempo, está em frangalhos. Mas vai lá, a boa moça, simpatiquinha, da bancada feminina do governo, e vai lá, joga duríssimo contra a greve dos trabalhadores. É até irreconhecível ela antes do governo, com ela no governo, Jorge. É barra pesada. O sujeito pisa em Brasília, começa num tapete vermelho, como dizia o Brizola, começou a pisar no tapete vermelho, vai para o outro lado. Então, essa crença, essa necessidade do déficit zero, quer dizer, o governo tem contas superavitárias. Isso não é uma novidade. Vamos lá. De 2002 até 2016, durante os governos de Lula 2 e de Dilma 1,5, o governo praticou superávit fiscal. Vou dar um exemplo: 2013, lembra? A massa na rua pedindo transporte, FIFA, etc., brigando, todo mundo saiu protestando, depois a direita tomou conta. Naquele ano, o transporte continuava sendo a droga que é hoje, só que o governo tinha em caixa 32 bilhões de reais. Quer dizer, qual é o problema? É que tem um superávit de 32 bilhões e as necessidades de universidades, de hospitais, de infraestrutura, de transporte coletivo, etc., na lona. Então tem uma oposição clara entre a degradação das condições gerais e a saúde daquele grupo muito pequenininho. Os técnicos, os trabalhadores têm que estudar a economia política. A economia política não é para professorzinho da economia, é para vocês, para nós. Nós temos que estar estudando isso aí o dia inteiro. E se um economista entende, qualquer um entende. Vocês podem se atracar que dá certo. Eu sei que dá certo, porque eu já falei sobre isso em tudo quanto é canto do país, em qualquer tipo de trabalhadores. Então, isso é uma coisa que vocês têm que se ocupar.
se ocupar da economia política, aproveitar essa greve para estudar a economia política. Numa greve, vocês precisam estudar aquilo que vocês não estudam no cotidiano. O cotidiano é ordinário, literalmente. No extraordinário, nesse tempo extraordinário que a greve para, que vocês saem e teriam que estar aqui uma assembleia de 4 vezes mais trabalhadores, vocês têm que aproveitar para estudar outros temas, os temas que não estão na mídia, os temas que não estão nos partidos, os temas que não estão no sindicato, que são os temas de vida e morte dos trabalhadores. E esse tema da dívida pública é um tema que todo mundo tem que acompanhar. Então veja, lá atrás, o governo do petismo trabalhou superávit fiscais todos e cada um dos anos. Todos os anos. É uma religião. Esse dia, o Ciro Gomes repete também com frequência. Diz, olha, eu não tenho nenhum dia de déficit na minha vida. Vamos lá. Eu preciso dizer isso aqui, que isso aqui é fundamental. Déficit é ruim? Não. Superávit é bom? Não. Necessariamente. Depende para que vocês usam. Vou dar um exemplo aqui. Vocês vão contrair uma dívida. Vocês vão contrair uma dívida qualquer. É ruim contrair uma dívida? Em princípio, não. Depende para que vocês vão usá-la. Se usar essa dívida para tomar vinho, além do prazer imediato, eu digo que vocês vão estar se complicando. Agora, se vocês usarem essa dívida para construir algo que vai dar uma renda, opa, pode ser uma boa jogada. Percebe como é que é? Então, uma dívida não é ruim. Bom, tem um superávit. Então tem um superávit gigantesco, não tem déficit. Isso é bom? Pode ser péssimo. Depende como se consegue esse superávit. Se esse superávit se consegue à custa da vida e do trabalho de todos os funcionários públicos federais, é péssimo. Se esse superávit se consegue reduzindo os subsídios de capitalistas, baixando a taxa de juros e remunerando os banqueiros que são os donos da dívida pública, se esse superávit se consegue diminuindo o plano safra e fazendo com que os fazendeiros coloquem a mão no bolso e financiem seus próprios negócios, é bom. Então depende para que se usa. E o Brasil está submetido à ideia do déficit zero. Quero explicar aqui algo fundamental. Durante todo o tempo o governo diz que tem um problema, que é o Congresso. Ó, tá, eu tenho que ler, todo dia eu leio esse jornal da burguesia que é o Valor, todo santo dia. E dia que não é santo eu também leio. Como ateu eu vou no dia santo e no dia não santo. Sábado, domingo, de Páscoa, tudo, vai tudo, transgressão completa. O que acontece? O Lira, saca o Lira, desse covil de ladrões, ele estava, e o Pacheco, contra o déficit zero. O parlamento brasileiro não queria o déficit zero. Por que deputado e senador, na sua grande maioria, ladrões, corruptos, vinculados à burguesia, aquele covil de ladrões, para mim, indefensável o Congresso, é indefensável o STF, e eu não tenho nada que ver com o Bolsonaro, ao contrário, enterraria todos eles juntos. Então, o ponto aqui é um só. O Congresso não queria o déficit zero. Por que o Congresso não queria o déficit zero? Porque, sobretudo em ano de eleição, deputado, senador, governador precisa de obra. Precisa fazer um remendinho aqui, vamos melhorar, vamos fazer uma floricultura ali na entrada, uma pinturinha lá no CTC, você falou por fora. Vamos fazer essas coisinhas para enganar a massa. Então o Congresso não queria. Mas o Haddad e o Lula disseram assim, eu preciso do déficit zero, que é atender os banqueiros. O Lira e o Pacheco disseram, nós não queremos, então vamos trocar. O governo dá para nós 54 bi de emendas parlamentares e eu aceito o déficit zero. Sabe o que significa aquelas emendas parlamentares? Significa que aquelas emendas permitem aos deputados fazerem suas obras. Eles ganham um orçamento, o governo cede. E em troca o parlamento dá o déficit zero. Quer dizer, austeridade total e jogo duro da Esther Dweck contra os trabalhadores na mesa de negociação. É o mesmo processo. Não adianta querer descolar. Deus nos abandonou. O Congresso é ladrão e chantageia o governo. O governo quer fazer, mas não consegue. Isso é tudo conversa fiada.
tem que analisar a economia política sem suas preferenciazinhas de coração. Gosto desse deputado, votei nesse presidente. Isso é uma idiotice. Isso é uma idiotice, tem que analisar o que é. E nós estamos comendo o pão que o diabo amassou. E os trabalhadores no Brasil acumulando um desemprego gigantesco por causa disso. Queria me alinhar aqui para a conclusão e ouvi-los no seguinte: olha, a situação dos trabalhadores técnico-administrativos é ruim, muito ruim. As questões salariais são degradantes, muito degradantes. As condições dos trabalhadores lá fora é pior ainda. Quero dar um dado aqui. Isso eu não estou dizendo para vocês que são privilegiados. Quando eu digo que nós, professores, estamos entre os 10% mais ricos do país, Diego, o pessoal fica, Nildo, mas como? Eu sei que tem uma diferença entre eu e o velho da van. Uma diferença, digamos, não é capilar, considerável. Eu ainda chego lá. Bom, enforcando ele, qual é o negócio? É só uma metáfora, viu, pessoal? Então, olha só. O 90% dos trabalhadores no Brasil ganham até 2 salários mínimos. Vou repetir. 90% dos trabalhadores no Brasil ganham até 2 salários mínimos. 12, 13% deles ganham meio salário mínimo. Eu não estou dizendo isso para vocês amolecer. Eu estou dizendo isso para vocês perceberem que vocês estão na vala comum do sofrimento humano. E que aqui não tem como ninguém se salvar individualmente. O informe aqui do comando foi: a proposta do governo é: coloca um bolo de recursos e nós brigamos entre nós, entre os trabalhadores, não é? Isso não é nenhuma novidade. As greves passadas, tem muita gente nova, eu estou vendo aqui, né? Tem uns velhos aí, mas tem pessoal, gente nova aí, que não tem nada a ver contigo, Podestado, nem falei por causa de ti. Não foi, nem se sinta tocado. Então o que eu quero dizer para vocês? Olha só, a vala do sofrimento humano dos trabalhadores no Brasil é gigantesca. E tem algo aqui fundamental. Os técnicos, a greve de vocês, ela precisa ser exitosa. E ela pode ser exitosa em 2 direções. Uma é que os trabalhadores, nesse período de greve, estudem aquilo que nos dias ordinários não conseguem estudar. Por um conjunto, por inércia, porque tem que cuidar de cachorro, porque tem que, os amores, sei lá o quê. Vocês têm que aproveitar a greve para mudar a vida de vocês. Porque os trabalhadores estão sem linha, sem cabeça, sem vanguarda. Acaso vocês podem contar com as centrais sindicais? Não podem. Acaso podem centrar com a maioria dos partidos? Tampouco. Eles são cúmplices. De vez em quando vem um deputadozinho aqui, uma coisinha mole, um vereadorzinho, um prefeitinho, candidato, aparece. Mas vocês não tem que se iludir com isso. Vocês têm que entender que os trabalhadores têm a maior força do país e precisam assumir essa responsa, que é ter o destino nas mãos. Agarrar o touro por los cuernos significa dizer concretamente que vocês têm que entender a economia, o Estado, a política, a ideologia. Não pegar questiúnculas, causas pequenas, mas pegar a grande causa, que é tirar os trabalhadores dessa vala comum do sofrimento, em que estão 90% da população economicamente ativa. Significa 110 milhões de trabalhadores, dos quais 90% ganham até 2 salários mínimos. Percebe? E não há nenhum privilégio se a média salarial dos técnicos for 5 mil. Nenhum. Porque o privilégio não está entre nós. O privilégio está entre essa brutal montanha de recursos que se destina para os industriais, para os comerciantes, para os banqueiros e para os latifundiários, e a miséria que sobra para todos nós. A dívida pública é um elemento aí central, porque é de onde os banqueiros arrancam o suco, a seiva de sua vida. Percebe? Mas não só os banqueiros, os comerciantes também. Vou dar um exemplo. A Rede Globo, um monopólio de comunicação, ela tem déficit no jornalismo, déficit financeiro, orçamentário, grana, no jornalismo e nas novelas. Mas o que ela perde ali, ela ganha em operações bancárias. É um conglomerado.
Então o velho da van joga na dívida pública, o fazendeiro joga na dívida pública, os banqueiros ganham dobrado. Quanto mais jogarem na dívida pública, e se tiver alguém que comprou via tesouro, vocês podem comprar tesouro via direto, também ajuda o banqueiro. O banqueiro ganha em todas as pontas, mas o latifundiário, o comerciante, eu já disse aqui, se vocês esquecerem de pagar uma prestação na Magazine Luiza de uma geladeira, vocês vão ter que vender o carro para pagar a geladeira, porque a taxa de juros que eles cobram é maior do que o empréstimo consignado que um monte de gente está pendurado aqui certamente. Eu não espiei as contas de vocês, mas é só uma dedução lógica. Percebe? Se o salário atrasar um pouquinho, Escuta o Jorge, né? o neguinho não dorme, passa, meu Deus, como é que vai ser amanhã? Então, gente, por isso, a importância de vocês, durante a greve, estudarem. E estudarem aquilo que não estudam no cotidiano. Vocês precisam mudar a vida de vocês durante a greve. Eu não estou aqui como padre, como vocês sabem que eu não creio. Mas é útil que vocês aproveitem a greve para mudar um pouco da vida de vocês. E colocar o estudo e a reflexão no centro dela. Por quê? Porque nós precisamos reconstituir no Brasil uma vanguarda política. O recado final é esse, meus camaradas. Quem, afinal, representa a nossa luta no país? A mídia? Os empresários? A igreja? Os evangélicos? Os católicos? Quem nos representa? Os partidos políticos? As centrais sindicais? Nós estamos órfãos. Vamos fazer dessa orfandade a nossa força. Percebe? Quando a gente fica órfão, nós deixamos de ser filhos e passamos a ser sujeitos. Nessa solidão que a gente se encontra, a gente passa a ter forças próprias, capazes de mudar o mundo e honrar aqueles que nos deixaram aqui. Então essa é a condição. Eu sugiro que vocês convidem alguém da Auditoria Cidadã da Dívida, que vai mostrar nos gráficos, etc. Eu tinha até solicitado, eu sei que não deu para fazer, um quadro aqui que não mostraria com números, com detalhes, como é que é isso. Na ausência desse mecanismo, eu quis mostrar para vocês o arcabouço pelo qual esse governo produz o déficit zero, à custa da angústia de vocês. Nós estamos antagonizados com esse governo, completamente. Ele não está aqui por nos representar, o parlamento tampouco. E quero dizer para vocês, o STF é um horror. Eu sei que estão os fascistinhos aí, os Bolsonaro da vida, atacando o STF. Eu ataco desde sempre. Por quê? Porque se vocês observarem os juízes trabalhistas, aqueles que atuam em defesa dos sindicatos, vão verificar que todos os ministros votam contra os interesses dos trabalhadores em qualquer causa que vá lá. Quando se decidiu privatizar a Casa da Moeda, o STF foi lá e disse, é legal, pode privatizar. E na Eletrobras, idem. Em todas as estatais, o STF não é um tribunal nosso. Qual é o nosso problema? É que quem está atacando o STF é a direita, e não a esquerda, os democratas, etc. Mas quem preza pela democracia atacaria o STF. Eu não tenho nenhum apreço pelaquela canalha que está lá. Nenhum. Porque eu observo, falando com os juízes do trabalho, meus amigos que estão litigando no sindicato, adorei. Sabe o que os advogados trabalhistas fazem? Plantão no STF. Sabe por quê? Porque sem aviso nenhum pode entrar uma mudança constitucional, um pedido que está cheio lá, de surpresa. Então os advogados trabalhistas, eles fazem um plantão permanente no STF todo santo dia, sabia disso? Eles ficam lá, de prontidão, porque pode entrar um assunto. E esse assunto é contra os trabalhadores, invariavelmente. Veja, há pouco tempo, o governo aprovou, fez uma proposta, que o Lula e o ministro do Trabalho, é o Luiz Marinho, né? Luiz Marinho, ex-sindicalista, comemorou como uma beleza a nova legislação dos aplicativos. Os grandes juristas brasileiros que estudam o trabalho, o Souto Maior, o conjunto deles, fizeram estudos sistemáticos sobre isso. Sabe o que significou aquilo? Que a CLT acabou no Brasil. Por quê? Porque onde passa o boi, passa a boiada. Então agora, o velho da van
vai poder pegar aquela decisão do governo e pedir que os trabalhadores da van sejam tratados exatamente como os trabalhadores de aplicativos. Você veja que a consolidação das leis do trabalho, do CLT, do Getúlio Vargas, que meu amigo Diego não gosta muito, que é uma defesa dos trabalhadores, a CLT é o que sobra, até isso está sendo revogado agora. Aí o pessoal conclui: pô, tá difícil, tá cada vez pior. Não tem nada difícil, tá cada vez pior. A realidade está dando um recado para nós. Agora a gente não depende de ninguém. Agora nós só dependemos de nós mesmos. E isso é abandonar todas as ilusões e assumir o nosso destino aqui e agora. Obrigado, Nildo, pela exposição. Vamos abrir para questionamentos da plateia e do povo. Só levantar a mão, a gente faz as inscrições. Foi muito legal a fala, acho que ajuda muito a gente a perceber a tragédia que a gente está metido, né? Essa tragédia que a gente chama de país, que a gente está metido. Te dá um trabalho aí, se você puder comentar algumas questões. Primeiro você comentou dos 5 bancos, se puder falar um pouquinho sobre eles. Que acho que é importante a gente reconhecer quem são esses sujeitos, né? No detalhe que a gente puder ter aqui nesse espaço, né? A outra coisa é que a gente fala muito do orçamento da União. Queria te perguntar, se você puder comentar um pouco como que é composto esse orçamento, porque a gente fica falando do orçamento como se ele viesse do nada, né? Como se ele surgisse na conta do governo federal. Esse orçamento ele é construído, né, com uma estrutura tributária completamente regressiva contra os trabalhadores. Enfim, eu pedi para tu comentar um pouquinho sobre isso. A outra coisa que eu pedi para você puder comentar um pouco é que a gente escuta muito, né, em algumas avaliações na sociologia, enfim, tipo de ideologia que se faz ali no Centro de Filosofia e Ciências Humanas da burguesia brasileira como uma burguesia débil, uma burguesia fraca, porque não se enfrenta com a burguesia internacional e etc. Mas a gente sabe que essa burguesia, ela se alimenta, e pode ser assim, porque se alimenta dessa estrutura que você falou muito bem aqui em relação ao orçamento da União, e no lombo dos trabalhadores, né? No lombo da classe trabalhadora. Uma burguesia que se alimenta por 2 vias da classe trabalhadora: pela superexploração do trabalho, por um lado, e por outro, do próprio orçamento da União, dos estados, municípios, enfim, dos entes federados, que também se constitui no nosso lombo, né? Bom, acho que isso para começar, depois a gente conversa um pouco mais. Obrigado, Nildo. Professor, dentro da minha ignorância, né? O Brasil e os Estados Unidos foram descobertos na mesma época, são irmãos, 1500, 1511, se eu bem me lembro. Eles são irmãos, mesma América, né? Mesma América, estão na América. Mas enfim, um irmão, ele é hoje subdesenvolvido. E o pessoal chama de desenvolvimento. E o outro é um país desenvolvido, mas não só desenvolvido, como ele é a maior potência econômica do planeta, alguns falam isso. Então, essa parte eu não consigo entender, se não for pela minha ignorância me dizer, foram gestores. Mas isso é um debate de longas conversas, né? Mas enfim, então desde o gestor aqui que ganha FG, CD, até o presidente do país, eu acho que eles têm que ter essa visão de que está tudo na mão deles, a direção do nosso país, né? Mas a pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte: a gente vê que tem cartaz ali atrás que fala muito sobre algo que me faz lembrar o HU, que estava com falta de funcionários, que o salário e com servidores, salários defasados e tudo mais. Então o que acontece? Esse salário, esse cartaz parece pertencer bem àquela época do HU, e que depois foi botada a EBSER lá. E hoje a EBSER ela recebe FGTS, a gente não, e eles recebem um salário inicial maior que o nosso também, dentre outras coisas. Então assim, me parece que o governo
tem uma tendência a privatizar tudo. E a pergunta que eu gostaria de fazer é: para sermos uma nação desenvolvida, teríamos que privatizar quase tudo, como talvez os Estados Unidos fez, não sei? Ou a gente pode seguir nesse modelo e tentar ainda assim ser desenvolvidos? Bom, gente, bom dia, Bruno, da Coordenação de Meteorologia. Então, aqui passando só para lembrar, assim, que eu acho que meio que faltou a ideia do porquê que a dívida tem que ser auditada. Onde é que está o problema dessa dívida ser esse valor? Porque, né, nós somos cidadãos, nós cumprimos e pagamos nossa dívida. E por que será que essa dívida é pública? Eu meio que sei a resposta, mas eu quero que nós, pessoas mais entendidas, respondam isso pra gente. Obrigado. Boa pergunta. Quando a gente fala que o Brasil tem 5 bancos, é o Banco do Brasil, Caixa Econômica, com lucros extraordinários todos os anos, mais 3 bancos privados, Santander, Itaú e Bradesco. Aí, o ano passado eles ganharam a bagatela, o lucro líquido, e depois de pagar os impostos, que é mínimo, 54 bilhões de dólares. E essa é a medida por ano. É muita grana, é muito lucro, é um lucro extraordinário, percebe? Isso, Renato, diz respeito à força da burguesia. Quando uma certa sociologia fala que a burguesia é débil, ela é débil para fazer a revolução burguesa. Quer dizer, ela é débil diante, por exemplo, da burguesia estadunidense, da burguesia europeia. Vou dar um exemplo para vocês. Uma das coisas que mais me irritou nesse ano, e olha que teve coisa para irritar, foi esse encontro do Lula com o Macron. O Lula lambia as botas do Macron. Nenhum primeiro-ministro europeu ou dos Estados Unidos chama o outro presidente de amigo. O presidente da República não tem amigo, menos ainda o primeiro-ministro francês. Isso, se a Angela Merkel ou agora o primeiro-ministro alemão chama alguém, um outro primeiro-ministro de amigo, isso é ofensivo, porque o presidente da República não tem amigo, cacete. O único amigo do presidente da República é o povo brasileiro. E, em geral, não é amigo, é inimigo. Porque os presidentes mandam bala contra o povo. Então, você tem que ter clareza. Então, essa burguesia é lambibotas dos Estados Unidos, em primeiro lugar. Veja, e tem as duas opções. O proto-fascista Bolsonaro lambia as botas do Trump e é tarado, tem uma paixão pelo Trump. E o Lula é um tarado e tem uma paixão pelo Biden. É a mesma coisa. Falta a nós um presidente que diga os Estados Unidos lá, nós aqui. Isso tem que ser radical, isso não tem conversa. Não tem conversa. Então essa burguesia, quando a gente diz que a burguesia é débil, é para ela fazer as transformações. Para ela fazer o seguinte: aqui todo mundo seria cidadão. Não é possível, porque nas questões essenciais os governos não tocam. Nas questões essenciais nenhum governo toca, ao contrário. Agora, eu me interessei muito pela questão que o Gerson levantou, e eu estou em desacordo com você, Gerson, no seguinte aspecto. Você diz: bom, Nildo, mas os Estados Unidos na mesma época, tu poderia ter agregado, lá teve escravidão, aqui também, mas tem um problema de gestão. Se eu entendi a tua pergunta, você poderá dizê-lo. Bom, eu digo: não tem a ver com gestão, exceto se como gestão você entender o desenvolvimento histórico. Eu me disponho, por exemplo, aqui, daqui a um tempo, a partir da questão do Gerson, em fazer um debate com vocês, apresentar aqui 1 ou 2 aulas sobre o desenvolvimento capitalista nos Estados Unidos, para mostrar o seguinte, que lá, antes de privatizar tudo, é o Estado em primeiro lugar em tudo. Vou dar só um exemplo para vocês. Quem criou a internet? Acaso foi um empreendedor? Acaso foi um capitalista que estava lá em Miami cheirando coca, tomando uísque,
e decidiu, pô, vamos fazer uma conexão, contratou alguns e começou a fazer. Não! Sabe quem criou a internet? Foi o Departamento de Estado, com os bilhões e bilhões da indústria armamentícia. Lá nos Estados Unidos nada funciona sem a gigantesca presença estatal. É para caracterizar um capitalismo monopolista de Estado. O Estado está atrás de cada decisão. Gerson, se você quiser vender um pé de alface nos Estados Unidos, para ter uma licença, você vai demorar 2 anos e meio. E aí tu vai ter que driblar toda a legislação antitrabalhista, porque eles vão identificar que na tua horta tu usou trabalho infantil. E depois eles vão usar que você colocou um produto químico que está proibido. Eles têm mecanismos de protecionismo gigantescos. Gigantescos. A agricultura lá nos Estados Unidos. Todos os anos, o presidente dos Estados Unidos tem uma coisa que chama Fast Track. Ele tem lá um dispositivo garantido constitucionalmente que ele pode usar, dando subsídio para os fazendeiros. Aqueles fazendeiros horrorosos que vocês vêem nos filmes de Hollywood, como diria o Glauber Rocha, maior cineasta. Aliás, vocês podiam colocar os filmes do Glauber Rocha aqui para o pessoal ver. Quem viu o filme de Glauber Rocha aqui? Levante a mão. Esses aí já estão civilizados. Os outros precisam se civilizar, ver o Glauber. Ou vocês vão se contentar com o Bacurau, por favor, né? Vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Então, Gerson, não tem nada a ver com isso. E eu diria, inclusive, para concluir, Gerson, que a burguesia brasileira, ela é muito boa gestora, porque não consegue criar um país de miseráveis no meio de tão poucos proprietários e ricos se não tivesse talento. É uma gente de um talento. Onde é que está o problema? É que nós ainda não temos a consciência e a confiança para dobrar essa gente, quebrá-los na espinha, enforcá-los, exterminar essa gente. Isso não se faz sem um profundo ódio de classe. Eu não cultivo o amor nas relações pessoais, nas amizades, aqui tudo bem, mas na política, a política é movida com uma coisa que a gente chama ódio de classe. A gente tem, eu não tenho nenhuma condescendência para banqueiro, nem para latifundiário, nem para grande comerciante. Não me venha com conversa, percebe? Então, mas eu toparia dar isso em detalhes, Gerson, como cada mecanismo, na agricultura, na indústria de ponta. Por exemplo, sabe quanto é que os Estados Unidos vão investir agora na indústria de chips? Só esse ano. O Estado vai meter 52 bilhões de dólares. O Estado vai colocar para as empresas faturar. Sabe quanto é que o governo do picolé de chuchu aí com o Lula está destinando para a busca de chips? 1 bilhão. Os Estados Unidos vão colocar 52. Sacou o abismo? Nós vamos alcançá-lo no ano 3097. Percebe? Então, lá é tudo o Estado. Mas eu toparia um dia assim, uma aula só o que é o desenvolvimento capitalista nos Estados Unidos. E o Bruno? Bem, Bruno, essa dívida, ela foi crescendo como eu mostrei, lembra? 64 com o FHC, 750 quando ele terminou, o Lula transformou em 1,5 trilhão, a Dilma colocou em 4 trilhões e agora está em quase 6 trilhões. Pode até checar aí, né, Mike, por favor? Deve estar em 6 trilhões a dívida. Por que tem que ser auditada essa dívida? Porque essa dívida está contraída, realizada ao arrepio da lei, feita sem amparo na lei, completamente ilegal do começo ao final. Tem algumas coisas que são legais, sim. O grosso, o mecanismo no seu conjunto é absolutamente ilegal e inconstitucional, contra a Constituição. Mas a Constituição, ora a Constituição. Percebe como é que é? Por isso que a auditoria da dívida é importante. Por isso que esse covil de ladrões aprovou a auditoria e a Dilma, coração valente, saca? Vetou. Teria sido uma oportunidade extraordinária para a gente abrir as contas e ver o que é o déficit público, como é que ele se organiza, para que ele serve, como é que é o superávit. Nem isso os caras toparam. E o Congresso aprovou.
canalha do Cunha aprovou fazer auditoria, e isso não foi feito. A Dilma vetou essa possibilidade. Então, é porque ela está eivada de ilegalidades, e ela é o coração dessa república burguesa apodrecida, nos seus cimentos. Ela é o centro desse capitalismo rentístico, cada vez mais dependente, que a gente precisaria auditar. Porque aí nós vamos ver, sabe o quê? Concluo com isso, Bruno. Nós vamos ver, sabe o quê? O que é a disputa pela moralidade pública? A burguesia brasileira colocou uma coisa para vocês, para todos nós: corrupção é dinheiro na cueca. Lembra aquele deputado petista com dinheiro na cueca? Ou pode ser o quê? A corrupção pode ser o roubo na Petrobras. Isso aí, a despeito de ser abjeto, é jogo pequeno. O grande jogo da corrupção é a dívida. Isso não. Agora, o Jornal Nacional coloca 30 segundos de debate sobre isso? Jamais. É o tempo inteiro. O prefeito de São Lourenço, alguém conhece São Lourenço aqui, não? Só o Diego, que está muito velho. O prefeito de São Lourenço roubou o dinheiro da merenda. 3 minutos no Jornal Nacional, 10 minutos no Fantástico. Então coloca ali, esse é o grande problema. Então tem uma manufaturação da opinião pública de tal forma que o essencial passa batido. E aquilo que é aleatório, pequenininho, etc., ganha atenção. Então quando vocês veem um deputado ladrão, imagine, que fenômeno novo. Um senador corrupto, nossa, estou pasmo. Quando isso acontece, fica todo mundo escandalizado. E com a dívida pública ninguém dá bola. Quer dizer, é um abobamento geral. E é isso que a gente precisa superar. O joio do trigo. Mas para isso vocês têm que parar de ver novela, desligar o Jornal Nacional, aproveitar a formação dos sindicatos e começar a ter apreço por um debate público das questões que não aparecem. E pensar por que elas não aparecem. Então, Bruno, a auditoria não pode ser feita, porque desmascararia a moral burguesa, porque é um poço de imoralidade, é um roubo que ofende não só a moralidade mínima dos trabalhadores, é contra a Constituição. E aí nós temos que ver como é que os governos, todos eles, atuam diante da Constituição, não respeitam a Constituição. Tem aqueles como o Bolsonaro que atacam a Constituição. E tem aqueles como o do Lula, que dizem que defendem, mas violam a Constituição. E isso é um dado. Eu sei que é o seguinte, a maioria aqui votou no Lula, eu entendo isso aí. Mas é o seguinte, não importa em quem vocês votaram, importa agora quais são nossos interesses. E nós temos interesses particulares contra esses interesses gerais que estão aí. Percebe? Então, Bruno, por essa razão que nós não teremos. Um governo para fazer auditoria tem que ser um governo comprometido com os interesses da maioria da nação, que são os trabalhadores. E esses governos não têm nenhum compromisso dessa natureza. Então, estou aqui. Professor, eu gostaria de uma explicação sua, se puder nos fornecer essa informação, em relação à composição da dívida pública, né? Durante muito tempo as pessoas falavam que o problema da dívida era o Sarney, que foi o Sarney que endividou o país, deu o FHC, depois veio para resolver esse problema e o Plano Real foi a solução disso. Mas me parece que isso é bem anterior, né? Durante a ditadura tu tem uma contração de empréstimos volumosos, né? Especialmente com os Estados Unidos. Durante o governo de Getúlio Vargas isso também aconteceu para propiciar a industrialização do país. Então eu queria entender um pouquinho melhor, se tu tivesse as informações sobre essa composição dessas contrações de empréstimos, como se dá, se realmente são necessários, como se fundamenta. Então, só queria colocar sobre a dívida, a auditoria, porque o Equador foi o único país da América Latina que fez a auditoria da dívida há pouco tempo, durante o primeiro governo do Rafael Correa. E nessa discussão, inclusive a Maria Lúcia Fattorelli esteve lá como uma da comissão, junto com o professor Alejandro Olmos, da Argentina, que é um especialista em dívida em toda a América Latina, e a pergunta que foi feita, por que essa dívida é ilegal, imoral e engorda os banqueiros? E lá no Equador eles fizeram essa auditoria e eles conseguiram comprovar
que os contratos que são assinados entre os bancos internacionais e os governos são contratos absolutamente ilegais, totalmente ilegais. Então, assim, do ponto de vista do direito internacional, seria muito fácil a gente eliminar essa dívida, né? Mas isso não é levado à discussão. Inclusive, o próprio Equador negou 70% da dívida. De todos os contratos do Equador, eles disseram 70% dessa dívida nós não vamos pagar. E nenhum banco entrou na justiça contra o Equador e o Equador não faliu, né? Então essa ideia de que não se pode pagar dívida, essa ideia é furada, né? Então auditar a dívida é a gente reduzir isso a quase nada, que foi o que aconteceu com o Equador naquele momento. Só para trazer essa informação que eu acho que é importante. Na década de 70, ou no início da década de 80, teve um filme famoso, estrelado por Dustin Hoffman e o Robert Redford, que era Todos os Homens do Presidente. Lá, os dois repórteres do Washington Post descobriram, numa invasão ao Comitê Democrata, que o governo na época do Richard Nixon estava espionando, né, durante o processo eleitoral. E o informante desses dois repórteres, que hoje descobriu-se que era vice-diretor do FBI lá, ele dizia sempre: sigam o dinheiro. Isso. Então, assim, o Brasil, ele fala da corrupção, ele fala da guerra contra as drogas, ele fala sobre milícias, ele fala sobre tudo. Agora, o que pouco se fala é quais são esses dispositivos que seguem o dinheiro. Porque tivemos o caso do Banestado, onde agora esse tempo foi pro inferno aí, um da família morreu aí, Paulo Ronaldo, sei lá que é. Esse tipo de gente é o tipo de gente que se enriqueceu com dinheiro. Não interessa a cor, cheiro, não interessa nada. É dinheiro, quer saber de dinheiro. Então, nós temos no país um sistema bancário. Nós temos no país uma tecnologia, por exemplo, SouGov, né? Tudo no SouGov. Agora, nós não temos acesso aos gastos, ou seja, aplicativo que coloca para nós quanto é que está sendo encaminhado para a prefeitura tal, quanto é que está isso, mas principalmente isso, como se faz seguir o dinheiro no país se existe uma caixa preta chamada Banco Central e os seus coisinhos. Então, como que se segue o dinheiro no Brasil, professor Nildo? Como que a gente segue o dinheiro no Brasil? Bom, Nildo, eu queria que tu falasse um pouco mais sobre essa questão do superávit, que é uma coisa que me incomoda muito. Porque governo não tem que ser superavitário, né? Isso significa para mim que ele está tirando o dinheiro do povo, não está investindo para o povo, né? Que é a gente que basicamente financia a economia do país, com o nosso sangue, suor e lágrimas pagando os impostos, né? E eu acho que sim, abordar um pouco mais essa questão para as pessoas entenderem isso, que quando o governo tem dinheiro sobrando, significa que não está investindo no público, no povo. Alô. Bom, já foi colocado aqui, muito bem colocado, sobre a dívida, sobre a necessidade de auditoria da dívida. Mas eu queria agora, por favor, que fizesse uma relação entre, assim, o pessoal tem dúvida, eu tenho dúvida, enfim, todo mundo tem dúvida. Aonde que a gente vai defender isso? A greve é o momento de se pedir auditoria? Ou a auditoria a gente só trabalha no dia a dia quando não estamos em greve? Eu tenho uma forte dúvida se a auditoria era para estar na nossa pauta ou não. Faz a diferença ou a gente só trabalha ela no fora greve? Que talvez fuja um pouquinho do tema, mas eu quero aproveitar a tua presença aqui na Assembleia para te pedir para falar das privatizações das empresas estatais. Porque isso tem a ver com superávit, tem a ver com déficit, né? A gente tem a privatização da Vale, a privatização da Petrobras, porque assim, ainda que o governo detenha a maior parte das ações, ela está privatizada, um número significativo da propriedade da Petrobras não é mais estatal, né? A privatização do setor elétrico, a privatização do setor bancário e de vários setores da economia nacional. E o que isso implica, tanto do ponto de vista do orçamento, mas implica em relação aos preços nacionais. A formação de preço, porque a gente sente a inflação, e parece que a inflação é um bicho que vem do nada, né? Como se a formação de preço não tivesse a ver, inclusive, com o preço das mercadorias que são essenciais, né? Como essas. Bem, Amanda, até
Até 1994, até o Plano Real, até Fernando Henrique Cardoso, o principal, a dívida brasileira era de fato a dívida externa, e essa dívida externa ela é contraída com bancos, organismos internacionais, em dólar. Depois de 94, a dívida interna ela é contraída em moeda nacional. Então tem uma diferença gigante. Nós continuamos com um peso muito grande da dívida externa, embora ninguém fale dela, mas ela é grande e consome uma parte da riqueza. Acontece que a grande maioria dos bancos, dos fundos de investimentos, etc., não estão mais vinculados à intermediação da dívida externa. Mais precisamente, a dívida interna, que é em moeda nacional, que é uma fonte tremenda de riqueza. Então isso mudou a partir de 1994. Em 94 teve essa mudança. A dívida externa continuou sendo um problema grave, embora os economistas digam que não, é um problema grave, mas é que surgiu um problema mais grave ainda, que é o endividamento interno em moeda nacional. E o que significa? Tem uma dívida. Esses banqueiros, eles não querem que o governo pague a dívida. Eles querem que o governo pague o juro da dívida. Mas como o governo não consegue pagar todo o juro da dívida, uma parte é capitalizada, uma parte paga e a outra parte engrossa a dívida. De tal maneira que a remuneração do mês seguinte, do ano seguinte, incide sobre o valor que cresce, como uma dívida nossa. Vocês não conseguem pagar no banco, vão lá, negociam uma parte, incorporam a outra no principal, e sobre esse principal incide uma taxa de juros, que é essa taxa de juros estratosférica que está aí, de acordo com todos os governos. Então essa foi uma mudança muito importante. E durante o Sarney teve uma moratória dessa dívida externa. Foi na gestão do Dilson Funaro, um industrial que ficou um tempo no Ministério da Fazenda. Mas eu quero reafirmar, tem as duas: a dívida externa medida em dólar e agora essa gigantesca dívida pública em moeda nacional. Ela dá mais recursos para os que o detêm do que a intermediação financeira com os fóruns internacionais. E eu queria dizer aqui, não sei quem falou aqui sobre o Getúlio Vargas fez uma auditoria da dívida e da dívida externa, e ele encontrou coisas que são inacreditáveis. Por exemplo, que alguns contratos estavam em um guardanapo. Leiam o livro do Lira Neto sobre a trilogia do Getúlio Vargas, é impressionante. Olha, o Getúlio Vargas não era nenhum socialista, era um trabalhista. A burguesia devia colocar uma estátua em cada cidade em homenagem ao Getúlio Vargas. Por quê? Porque ele estruturou esse desenvolvimento capitalista. Mas ele foi lá e fez uma auditoria da dívida. E a Elaine mostrou aqui o exemplo do Equador, do governo do Rafael Correa, e omitiu que eu estava lá na primeira reunião, porque a Elaine tem uma bronca, eu acho, comigo. Problema de trabalho, estava lá o Alejandro Olmos, a nossa querida Maria Lúcia Fatorelli, estava o Eric Toussaint, um trotskista belga. Estavam lá na primeira reunião dessa auditoria. E essa auditoria tinha 10 bilhões de dívida, e ao final da auditoria ficou 3 bi. E mais importante, nenhum banqueiro recorreu a cortes nacionais ou internacionais. Por quê? Só teve um defeito: o Rafael Correa podia colocar todos os banqueiros na cadeia e não colocou. E quando tu está diante do inimigo, você mata o inimigo impiedosamente. Mate o inimigo. Depois conversa com a família, atende os filhos, os parentes, mas o inimigo tem que matar, porque senão ele volta com mais força. Percebe como é que é? Política é isso, é luta de classes, não é conversa mole. Não é como você tem uma desavença com o vizinho, com o irmão, com o primo, dentro do sindicato. Política é luta de classes, é para matar ou morrer, não tem outra. Não me venha com conversa mole. Então, queria mencionar isso, né? Aí, o Jorge explicou quem detém a dívida. Então, vou dar os dados aqui que eu peguei agora no celular. Os bancos detêm 29,18% de toda dessa dívida, de 6 trilhões. 30% é deles, quase 2 trilhões.
Os fundos de investimento, que são fundos próprios do BGT Pactual, desses outros fundos de investimento, detêm 24,28%. Os fundos previdenciários, 22,70%. E os não residentes, 9,48%. O que significa isso aqui? Significa que os detentores da dívida são, na sua grande maioria, nacionais. E que, se nós enfrentarmos essa dívida, nós estamos colocando esse debate no coração da burguesia brasileira. Por isso que não pode. E é por isso que nós devemos. E alguém perguntou quando que a gente tem que discutir a dívida? Na greve, fora da greve, quando está acordado, quando vai comer, quando dorme. Tem que discutir. Pauta da greve, total. Ninguém vai discutir salário se não estiver discutindo finanças públicas, dívida. É o mesmo pacote. E aí vem uma coisa importante dessa questão, é que o sindicalista tem que parar de se contentar com pouco. O sindicalista tem que estudar. Vocês estão dirigindo uma greve nacional, vocês têm que estudar a nível nacional como está a política. Bem, eu não estou dizendo que não estude, estou dizendo que tem que ser uma tarefa de todo mundo, tem que elevar o grau de consciência dos trabalhadores. Porque ele não vai trabalhar lá, ele tem que saber qual é a causa. E ele tem que ganhar aquele trabalhador que não está frequentando a Assembleia. E ele tem que falar para os professores no departamento, ele tem que explicar para o público do HU, ele tem que ganhar a opinião pública, tem que se transformar num esquema de consciência. Então, Jorge, você veja que bancos são os nacionais, os fundos de investimento também, o sistema previdenciário também, só não residentes é 10%. Por isso que é um conflito gigantesco aqui dentro. Os caras estão aqui. E por isso que não vai vir um porta-aviões, se a gente fizer uma auditoria, estatizar, fazer uma auditoria. O conflito é aqui, esse temor, não dá para fazer nada porque o mundo vai cair. O mundo não cai. Já teve tanta desgraça, o mundo nunca cai. Sobre o Banco Central. O pessoal diz que o Banco Central está com a taxa de juros alta, etc. O governo pode tirar o atual Campos Neto, quero dizer para vocês. Na lei, o governo atual, ele tem um instrumento que é o Conselho Monetário Nacional. E o Conselho Monetário Nacional tem 3 membros: o Haddad, a Simone Tebet e o Campos Neto. O governo pode fazer 2-1. Como é que o governo teria que fazer? O governo faz o seguinte: mostra como o Campos Neto não está cumprindo as metas de crescimento e emprego, que é o que está na lei, e pede para o Congresso tirá-lo. Aí passa lá o problema. Aí tem os abobados que dizem: Nildo, mas aí o Congresso não vai fazer. Bom, deixa o Congresso não fazer e deixa o povo ver. O que faria um governo que tivesse compromisso com o nosso povo? Manda para lá. Percebe? Eu vou dizer como é que isso tem um conceito, é uma teoria do cagaço, saca? Para explicar de maneira bem pedagógica, coloca o problema lá. E aí o Congresso vai ter que dizer: não faço. Opa, não faz? Então nós vamos ver o que acontece. Mas aí o povo olha, o governo quer. Agora o governo reclama da taxa de juros e não faz nada. É conversa para boi dormir. Tem maioria no Conselho Monetário Nacional, dentro da lei, pode pedir e coloca o problema para o covil de ladrões. De resto, a taxa de juros do Brasil está desde 94... sempre está entre as 4 mais elevadas do planeta. Ontem, eu estava vendo a CNN em inglês, estava lá o Biden, exigindo o quê? Exigindo a diminuição da taxa de juros nos Estados Unidos, que já é baixa. Percebe? O Biden. Então, vão comigo aqui. Aí, finalmente, aqui, tanto para o Rodrigo quanto para o Renato. Renato, o governo arrecada com impostos e arrecada com as privatizações. Vou dar só um exemplo. A Petrobras é um roubo permanente na Petrobras. O atual governo tem maioria no Conselho de Administração. Eu sempre, quando falo com os petistas não estão contentes muito comigo. Os petistas me convidam para tudo quando o governo é de direita, mas quando eles assumem, eles já me colocam na geladeira. Eu já estou acostumado, já sei que a gente pega a musculação, é nadando contra a maré, porque a favor da maré não qualquer um navega. Então o que acontece?
O governo tem maioria no Conselho de Administração da Petrobras. E o governo podia tomar medidas. Você viu o que aconteceu antes de ontem? O governo descobriu um novo pré-sal lá no Rio Grande do Norte. Você viu as quantidades gigantescas? Mas mesmo nessa lei do pré-sal entreguista feita pela Dilma, entreguista, nessa lei tem uma coisa chamada seção onerosa, que é o artigo 12. O governo pode decidir que lá todo esse mundo de petróleo descoberto, agora comprovado antes de ontem. Quem viu essa notícia? Levante a mão aqui. Tem que estar ligado, né, gente? Tem que estar antenado também. Se vocês estão vendo novela e não estão assistindo, vendo as coisas fundamentais, o que acontece? Esse mundo de petróleo, sabe quanto é que está aí? Deve estar 80. Mas o petróleo, quando vai para 85, ou 82, ou 81,5 dólares, é um mundo de grana, dá um aumento de 100% para vocês. Então descobriram lá, a Petrobras pode exigir, sabe o quê? Pela lei entreguista da Dilma, ela pode exigir que a União pede para a Petrobras explorar tudo sozinho. Pode. Eu aposto meu pescoço que o governo não vai fazer isso, vai chamar e vai vender, vai fazer um leilão para as multinacionais. Como explicar isso? Me disse, eu estou com má vontade, Rodrigo, com o petismo. Me explica que eu sou um sectário, que não estudo a coisa. Percebe? Eu fico puto. Porque é uma grana federal. Porque descobriram uma montanha de petróleo antes de ontem. Já tinha. A Petrobras é uma baita de uma empresa, faz prospecção, sabe. E agora tem uns ecológicos dizendo, cuidado, vamos contar. Escuta, qual é o acidente que a Petrobras fez no Brasil de magnitude? Não tem. Percebe? Esse pessoal ambientalista que está em transição energética, isso é tudo uma bobajada. Não é que não tem um problema capitalismo e ambiente, tem. Mas um país subdesenvolvido, dependente, com a maioria na miséria, com serviços públicos degradados, com o Estado débil, saqueado, etc., não pode prescindir dessa riqueza. E teria que estatizar totalmente a Petrobras. Mas aí o que acontece? Já tratei. O que acontece? Acontece algo fundamental. O governo está interessado na distribuição de dividendos para os capitalistas. Por quê? Porque o governo vai ganhar 22 bi. Entendeu? Então ele entrega a maior parte para os estrangeiros, desde que uma partezinha venha para ele. E como ele fica fazendo conta assim de boteco, sabe essa quando a gente vai comer, tomar cachaça em Morcília? Continha assim pequena, quanto é que podemos gastar aqui? Vamos pedir um amendoim, uma mandioca, vamos pedir um salame. Não, salame é muito caro, vamos de Morcília. Sei lá, em Joaçaba era assim. Aí a gente fica lá fazendo continha. Só que o governo não é nós. Essas continhas pequenas, a gente que faz, que tem salário pequeno, conta, não pode fazer, entendeu? O governo tem que fazer conta grande. Então, o Renato, o caso da Petrobras, para chegar nos preços e concluir, a Petrobras, o preço do barril de extração do barril médio no Brasil é um pouquinho, quase chegando a 3, mas tem poço que é muito menos, 3 dólares, entendeu? O preço do barril não depende da oferta e da demanda nossa, é marcado pelo mercado mundial. Vê quanto é que está aí, deve estar 80 hoje, 80 dólares. Então a Petrobras extrai a quase 3 e o preço está 80. Sacou o abismo? Sacou a grana? Sacou a bufunfa? Não precisa entender de Petrobras, nem ser especialista em economia da energia. Está 90. E vai crescer mais. Estava 80 há um mês atrás, já está em 90. O nosso custo de extração é 3. Percebe como a Petrobras tinha que passar esse lucro para a gasolina, o óleo diesel e o gás, para botar lá para baixo? O que aqueles vagabundos do Jornal Nacional fizeram essa semana? Qual é o vilão da inflação?
bebidas e alimentos. De vez em quando eles aparecem lá, a cebola, o tomate. Sempre aparece. Canalha, mente todo dia, pô. O dia inteiro. Não é brincadeira, é todo dia. Então o tomate é o vilão da inflação. A bebida é o vilão da inflação. Sabe? E aí tu tem a Petrobras que podia dizer assim, vamos reduzir pela metade gás de cozinha, 1/3. Direto. Lá na Venezuela é gratuito. Lá na Venezuela, com $0,5, tu enche o tanque do teu carro. Mas vamos dizer que eu não quero dar para a classe média. Para vocês aí que tem carro, nada. Mas vamos dizer o seguinte, escuta, óleo diesel baixa 50%. Significa uma pancada nos preços, o custo energético cai, os preços... Como é que eles estão reduzindo a inflação? A inflação agora esse mês, deu antes de ontem também, a inflação baixou. Baixou sabe por quê? Porque a demanda diminui. Porque os salários estão lá embaixo. Entendeu? Então podia ser com a Petrobras. E nem vou dizer o que podia ser com a Eletrobras. Sabe que a Eletrobras, gigantesca, privatizada numa ilegalidade completa. O que um governo decente, com 2 moléculas de decência, 2, faria? Enfrento isso nos tribunais. E enfrento nos tribunais e coloco o debate público que o povo escolha. O governo tem que fazer, sabe o que, gente? Colocar o problema para o povo. O povo decide. Ah, mas o governo vai perder? Pode ser que vença. Mas vamos dizer que perca. Se perder, o povo abre o olho. Sacou? Nós entramos na jogada. E é por isso que não dá. Então, de resto, meus camaradas, eu queria agradecer imensamente a oportunidade de ter voltado aqui no Sintuf, na greve de vocês. Desejo força, lucidez, firmeza. Não é fácil. Vocês têm que se manter firme. Vocês sabem que o serviço público todo não tem uma unidade. Entendeu? E o governo joga com isso, se eu entendi aqui a avaliação que vocês fizeram no começo, o governo pegou um volume de recursos, colocou aqui no meio e diga, os esfomeados que decidam. É sempre assim. Então, se mantenham firme. Eu fiz essa proposta aí, de voltar aí para dar um cursinho sobre o capitalismo dos Estados Unidos, ou outra coisa. Estou à disposição. Isso também é uma coisinha sobre revolução social, também estou disposto.